Relações institucionais para a gente é muito importante porque nós estamos presentes em todos os estados brasileiros, temos mais de 800 restaurantes, empregamos 46 mil pessoas. Então isso faz da gente um ator importante na sociedade brasileira, na instituição brasileira. Por isso a gente tem que se relacionar com todo mundo, a gente tem que mostrar quem nós somos, qual é a nossa importância, qual é o nosso papel social, o que a gente representa para a sociedade e para a economia brasileira. Então a gente tem que estar conversando com toda a sociedade, com as entidades que representam nossos funcionários, com o governo, com entidades que tratam de regulamentação. Isso para nós é estratégico. Temos uma construção, temos um desafio, não é? Que é fazer ação social, mas também falar, entender e construir, não é, com os empresários, não é, uma ação social que dialogue, não é, com os negócios, não é, da indústria. Em geral, essa atuação, esse engajamento mais de uma demanda específica, ele vem junto numa estratégia da empresa se engajar com outros atores sociais, entender a política pública, entender e tentar fazer uma proposição daquela demanda específica dele, mas dentro desse contexto de uma política pública mais ampla. E isso, obviamente, é uma remudança para dentro da empresa, né, porque isso tem a ver com uma percepção estratégica da empresa em função de como que ela pode reduzir os seus riscos, maximizar os seus retornos e, ao mesmo tempo, ter esse tipo de atuação na sociedade, com uma forma de traduzir isso para uma estratégia de relações institucionais. Pensando do ponto de vista de relações institucionais, eu acho que ela é uma área que está passando por algumas alterações, vamos dizer assim, do ponto de vista de entendimento da área de relações institucionais. Nós estamos vivendo uma fase onde ela migra apenas de uma visão de relação governamental, onde era importante você manter uma relação, né, com a área governamental do país, principalmente numa esfera federal, e ela começa a ser percebida como uma área de múltiplas relações, onde num contexto empresarial você tem vários stakeholders. E o nosso desafio é como melhor nos relacionarmos com esses stakeholders e com esses diferentes stakeholders. E esses relacionamentos, que a gente chama de stakeholders, né? Essas entidades com quem a empresa se relaciona, um deles é o governo. É uma palavrinha, mas significa governo federal, governo estadual, governo municipal, parlamentos, Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas, enfim, órgãos reguladores, é uma infinidade de órgãos com os quais cada empresa tem que se relacionar. Muitas pessoas ainda acreditam que o profissional de relações governamentais está centrado naquele tomador de decisão em que ele conhece. Na verdade, hoje o profissional ele tem se calcado muito mais em um processo de trabalho do que se ele conhece A, B ou C. Ele é um processo de trabalho em que se você tem que monitorar as arenas onde se dá o debate de formulação de políticas públicas. E naturalmente esse debate não acontece apenas na administração pública, ele acontece também no âmbito da sociedade civil. Portanto, o profissional de relações governamentais tem que observar tanto os eventos e as tendências da sociedade civil, quanto aquele que acontece na administração pública, né? Tendo basicamente como eixo a construção da reputação da entidade, da organização na qual trabalha e também a sua representatividade. É um modelo no qual as empresas realmente se entendem como um dos atores sociais, junto com outros atores sociais legítimos igual a eles nesse espaço. Quando a gente pensa numa empresa, a gente não pode pensar apenas no que ela significa de produtora, vendedora, geradora de lucros. Ela é um animal social também. Quanto maior a empresa for, maior o seu papel social, queira ela ou não. Hoje a gente entende que tem que se relacionar com comunidades, com parceiros, em rede, né, com governos, e que isso tudo nos fortalece enquanto instituição e que fortalece também os espaços democráticos de direito no país. Além disso, nós precisamos também ocupar espaços que foram criados, né, de forma representativa para formular políticas públicas e, portanto, isso garante que a gente possa interferir nessa formulação de políticas públicas. Enquanto instituição não governamental, esse é um espaço que nós não podemos abrir mão. A União Marista do Brasil tem essa preocupação. Nós precisamos estar melhor preparados cada vez mais e também alinhados com alguns parceiros para participar desses espaços que são conselhos, são fóruns, né? É importante que as empresas e as instituições abandonem o paradigma do estratégico
É óbvio que a palavra estratégico ela vem vamos dizer, de um paradigma militar e é um paradigma que pressupõe que alguém vai ser derrotado. Na sociedade atual é importante assumir um paradigma dialógico e entender que cada vez mais ser dialógico é ser estratégico.